Olá, caros amigos e amigas, seguidoras do programa Passa a Bola. Como vocês sabem, o programa dedica-se a abordar a temática da semana a nível, sobretudo, do futebol. E o futebol começou com a Champions League, em que o Benfica e o Sporting eram intervenientes. O Sporting arrancou um empate meritório na Juventus, é sempre um bom resultado na casa de um gigante europeu, e o Benfica, uma vez mais, baqueou frente ao Bayer Leverkusen, embora fazendo uma exibição razoável, acaba por perder ingloriamente. António Moreno, vou começar por ti. O que é que te pareceu estes dois jogos e, sobretudo, a derrota do Benfica, que o pôs numa situação muito difícil para passar, eventualmente, aos play-offs? Sim, o Sporting fez aquilo que eu já tinha falado aqui. O Sporting tem vindo a jogar bem nesses jogos, também cresce. E depois também lhe correu bem o jogo. O Maxi marca logo ali no início. Pronto, ficou o Sporting na mão de cima, até não marcar, mesmo na Liga, na nossa Liga. O Sporting carrega muito e tal, mas depois há ali um certo desespero, até não marcar. Não se sente muito confortável. Mas depois de marcar, que a outra equipa tenha que se abandalhar, chegar-se à frente para vir atrás do resultado, o Sporting tem ali uns tecnicistas ali meio que fazem toda a diferença. E depois o Juventus não teve, foi muito incipiente, o jogo depois começa a descair, o Sporting recuou, acho que nem tem canto nenhum, não tem. Mas eu até previa que a Juventus está muito longe daquela até previa Juventus que ganhasse. Tempos, eu, para mim, tinha feito essa previsão, até achava que o Sporting tinha condições de lá ganhar, mas o empate é fabuloso, então contra a Juventus lá. O Benfica também acertei, vocês é que confiam muito no... O Benfica não ganha mais jogo nenhum para a Champions. Quem não ganhou ao Carabao... Então não ganha nenhum. Não, digo eu, não ganha mais nenhum. Foi o que eu disse. Não ganha mais nenhum. Não ganhou nenhum. Tem 4 derrotas. 4 jogos, 4 derrotas. Portanto, na tua previsão, o Benfica vai ficar com 0 pontos. Embora este jogo tenha sido um jogo ao Mourinho, o Benfica joga mais que o Bayern. O Benfica fez um jogão. O Benfica rematou, se calhar, nos jogos todos da jornada, ninguém rematou tantas vezes à baliza como o Benfica. O Benfica fez 24, 26, 24 remates, acho que à baliza. É obra. Sim, teve 2 bolas nos postos. Teve bolas aos postos. Foi infeliz. Há ali uma certa infelicidade e há essencialmente, tem-se visto nos jogos todos, mesmo cá, há ali essencialmente uma falta de eficácia no Benfica tremenda. E eu pensei, eu era daqueles que achava, o Mourinho, nunca fui fã do Mourinho, mas achava que o Mourinho vinha resolver essa questão, do controlo, da finalização, mas não, que o Benfica não tem matéria. O Benfica não tem matéria. Aliás, o campeonato, aqui só uma parte e depois já termina. Eu até estava a pensar nisso. O Benfica não tem avançados, ou não tem uma referência, vá lá. Às vezes não é preciso ter um avançado. Há médios que marcam golos. Não tem avançados, mas os outros também não têm. Se vocês virem, se observarem, de vez em quando o Porto agora tem sido o Borja que vai resolvendo uma outra situação, até tem que vir os médios, ou é o miúdo. Portanto, não há assim aquele avançado. O Borja Sérgio, sim, mas o avançado, quer dizer, a referência, o pilar, era o Samu, certo? O Samu é que era o Jardel lá do City. E não, de facto, e no Sporting também não. O Soares aparece agora, pode ser que esta época que se consiga afarinhar e saia dali um bom avançado. Mas pronto, termino dizendo isto, é que não podemos estar à espera de muito eficácia lá na frente, de muitos golos, porque os clubes grandes, se não tiverem avançados que marquem em 3 oportunidades, marquem 2, não há nada feito. Pronto, Jorge, corroboras da opinião do António Moreno, afinal falta eficácia, as equipas jogam bem portuguesas, mas depois não concretizam, não materializam em golo, às vezes, a produção do jogo. Penso que foi o que aconteceu um bocadinho no Bayer Leverkusen. Bem, antes de mais, olá para vocês, os dois, para o Rui e para o Moreno.
Sim, o Moreno só não acertou foi nos palpites que tinha dado, a não ser do Benfica. E do Benfica mal. Eu E explico no já Sporting porquê. também. No Sporting. E porque perderam, o Braga Verdade, perdeu, escandalosamente, o Porto, Já já lá, falámos já mais lá à frente, já lá vamos à Europa League. também podia ter feito melhor, e o Sporting ia aí para ganhar e não ganhou. Ora bem, esta Juventus, relativamente ao Sporting, esta Juventus é uma equipa fortíssima, é uma equipa com jogadores de outro calibre que o Sporting não tem, embora eu considere que o Sporting é uma equipa equilibrada, falta lá mais treinador. Aliás, vou dizer aqui uma coisa. Esta equipa do Sporting, com o treinador anterior, chamado Rubem Amorim, já estava na frente deste campeonato português e provavelmente fazia mais do que vai fazer o Rui Borges na Champions League. E porquê? Não tinha alterado o sistema de 4 anos ou 5, que estava sistematizado, e estes jogadores, certo que perdeu o Iócaras, mas foi buscar 2 avançados, para mim, dos melhores que estão no campeonato português. Quer o Ioannidis, qualquer equipa portuguesa, quer o Porto, quer o Benfica, não tem. E o próprio Soares, o Benfica e o Porto também não o têm. O Porto tem o Samu exclusivamente só. Portanto, vai viver muito do Samu. Ou vai buscar mais alguém, tem o outro avançado lesionado e tem um Denis Gul, que eu vou já dizer. Nem no Lessa ele é titular. O avançado centro do Lessa é melhor do que este Denis Gul. Fica já... Estou farto de dizer isto e, portanto, mais uma vez ele comprovou isso. Já fez um golo em 2 anos para um ponta de lança. É irrisório. À Rui Costa. Portanto, relativamente ao Sporting, o Sporting até entrou bem, o Moreno disse bem, fez um golo até logo, basicamente de entrada, o Sporting, aos 12 minutos, Maxi Araújo. Cá está, outro jogador bem adaptado, mas já não é uma adaptação do Rui Borges, é uma adaptação que já vem de trás, do Rubem Amorim, entenda-se. E é um jogador todo terreno, é um jogador que foi bem adaptado ali, tanto joga atrás como à frente. Aliás, estes jogadores competitivos são os jogadores com grande utilidade e é nestes jogadores que se deve apostar para ganhar campeonatos da farsa e da treta, como é o caso aqui do Campeonato Português. Ganha-se isto com uma perna às costas, com este tipo de jogadores. E o Sporting até podia ter feito o 2-0 logo a seguir, que teve 2 oportunidades flagrantes para marcar o segundo golo, e aí a Juventus teria grandes dificuldades. Só que a Juventus também tem um Panzer lá na frente, chamado Vlahovic, que custou 80 milhões, não é? Não é brincadeira, não é? E, portanto, estes jogadores, além de fisicamente ser forte, é um grande jogador, não é? E o Sporting depois baixou o ritmo porque a Juventus começou a encaixar no sistema tático do Sporting, e na segunda parte foi uma segunda parte dominada pela Juventus, em que o Sporting só empata este jogo devido a 3 grandes defesas do Luís Silva. Que isto é que é importante, que para mim nomeei como o jogador o melhor jogador neste jogo. E, portanto, o Sporting acaba por arrecadar aqui um ponto importante, tem 7 pontos, está bem classificado, não é? Pelo menos para o play-off praticamente está apurado. Muito dificilmente o Sporting, a não ser que perca agora os próximos 3 jogos, está apurado. Praticamente está apurado para o play-off. Relativamente ao Benfica, é um jogo completamente diferente. O Benfica, quanto a mim, fez uma das melhores exibições da era Mourinho. Pecou pela falta de concretização, mas isso já é um pouco normal. E também por uma má intervenção do árbitro, que foi um ladrão em várias situações durante o desafio. Portanto, cortou sempre as jogadas aos jogadores do Benfica, nomeadamente alguns jogadores do Leverkusen que estavam no chão e até nem tinham sofrido nada, era só para perder tempo. O Leverkusen está fraquíssimo este ano, viu-se bem. O próprio Grimaldo, ouvi vários comentadores que fez uma grande exibição, foi o melhor homem em campo e tudo. Bem, eu vi o Grimaldo a pegar 2 vezes na bola. Ou então eu não percebo nada disto, provavelmente. Não, ou então vi com outros olhos de ver. Vi o Grimaldo até fora do lugar, já nem é defesa esquerda, já nem é médio esquerdo, já nem é nada. Jogou ali, ou um falso 8, vá lá, ali, no lugar do 8. Deu 2 ou 3 bolas, nomeadamente esteve envolvido no lance do golo, que é um lance caricato, que não devia acontecer, mas pronto, no futebol a bola é redonda e tudo é possível. O Benfica podia ter ganho... também ao penalti sobre Barreiros, não? Sim, o penalti do Barreiros é um escandaloso, porque pensávamos que era só aqui no Campeonato da Treta, mas vamos fazer aqui o seguinte. Eu não vejo este tipo de lances no melhor campeonato do mundo, para mim, chamado Premier League. Não vejo, porque os árbitros são castigados na hora, se fizessem uma coisa destas.
Eu só vejo na UEFA. Neste caso até o VAR. Só vejo na UEFA e na FIFA, que são liderados por corruptos também, não é? Toda a gente sabe quem é que está à frente da UEFA, não é? Portanto, são indivíduos corruptos e não fazem nada a este tipo de árbitros. Eles nem sequer para a jarra vão. A seguir, é como no nosso campeonato, estão logo aptos para fazer outro jogo. Este árbitro era um árbitro que já trazia um antecedente grave com o Mourinho, quando o Mourinho era treinador do Fenerbahçe, contra o Braga. O Braga tinha que ter 2 indivíduos expulsos e não teve. E o Mourinho aí tem razão. E, portanto, ele protestou, foi expulso. E este árbitro já vinha com ela afilada. Quer o árbitro, quer o VAR. Porque é inadmissível. O árbitro até podia falhar na do Barreiros. Mas o VAR é inadmissível, que vê-se nitidamente. Além de ser penalti, ainda era a expulsão do Tapsoba. Porque é o segundo amarelo. Não é? Portanto, o Benfica aí podia ter ganho o jogo e o Benfica merecidamente ganhava os 3 pontos. Mas como anda numa maré de azar também, não é? Porque também costuma-se dizer quando a gente perde ou quando a gente anda teso até um paralelo se levanta e a gente cai, o Benfica continua na senda das derrotas. E, portanto, o Benfica continua com 0 pontos. Vai jogar agora ao Ajax, que é outra equipa pior do que o Benfica, em termos de que já sofreu mais golos. Tem também 4 derrotas como o Benfica e vamos ver o que é possível ainda fazer. Claro. Entretanto, também a semana continuou com a Europa League. O Porto ia ao Trek, era favorito, porque o Trek é uma equipa, digamos, mediana na Holanda. Arrancou o empate, soube a pouco, porque o Porto teve muito tempo com mais uma unidade em campo, acabou por não conseguir ultrapassar este Utrecht, e o Braga foi grande surpresa da Europa League, uma vez que vinha de uma grande exibição, apesar da derrota no Estádio do Dragão. Esteve a ganhar, mas acabou por perder com o Genk, uma equipa da Bélgica que sem grande cartaz. O que é que te oferece dizer, António Moreira, sobre estes 2 jogos? O Porto devia ter feito mais, o Braga foi uma grande surpresa. Sim, o Porto podia ter feito mais. O Porto anda um bocado agarrado, ainda tem os pistões um bocado agarrados, mas acho que é o Utrecht não é propriamente uma equipa de primeira apanha. Mas pronto, correu-lhe bem o jogo, houve ali situações que poderia tirar mais vantagem, mas correu bem, ainda bem que fizeram aquele resultado. O Braga é diferente, o Braga é que faz um jogo formidável, o Braga tem jogado muito bem. E deixou de se surpreender, ou nem tanto. O Genk tem aquilo que carregam, parece um esquadrão de combate. Aquilo carregam e marcam de toda a maneira efetiva, não tem cá contemplações. Houve lances perigosos, era de quase de minuto a minuto, tinha quer de um lado, quer do outro, mas mais eles. O Braga tem ali 3 jogadores que, se estiverem em forma, viram qualquer eliminatória. E estou convencido que ali, se fosse mais 20 minutos, mais 20 minutinhos, o jogo era 6-6 ou 7-6, ou uma coisa assim. Aquelas Salazar é um grande jogador. É um grande jogador. O Genk, não é, teve uma coisa que foi empatar mesmo em cima já passava até dos descontos, num caso. Sim, mas se não empatasse ali, empatava depois. Foi um acréscimo digamos, de motivação para a segunda parte. Pois, empatou ali aos 43, mas se não empatasse ali, já passava. Empatava depois e partia para cima, porque os gajos não param, percebe? Ele podia, quando passaram para 2, poderia estão a jogar fora, e podiam passar para o lado confortável. Mas não aquela é uma equipe de atropelo e o Braga também não estarei muito à espera. É uma equipa intensa. Exatamente, faltava um termo. É uma equipe bastante intensa e vamos ver, vou acompanhar a carreira do Genk, que eu também não conhecia muito bem, vamos ver o que é que dali sairá, mas bom jogo. Pronto, Jorge, acho que o Porto podia ter feito melhor, não é? Está a meia hora com a maioria, em superioridade numérica, acaba, no fundo, por fazer um empate, o que lhe serve também para continuar embalado para se qualificar para a fase seguinte. E o Braga realmente foi uma surpresa, não é? Deixar-se surpreender após 3 vitórias, contava-se com a 4ª, mas aquele jogador nuclear que foi no Dragão esteve aquém do que vale aquele Garbi.
O que é que tens a dizer sobre estes dois jogos? Bem, relativamente ao Porto, este Utrecht é a besta negra do Farioli. O Farioli, eu acho que o Porto aqui que perdeu grandes hipóteses de ganhar os 3 pontos. Porque é uma equipa muito superior a este Utrecht, que é uma equipa física, basicamente. Tem a vantagem do seu treinador conhecer, porque esteve num campeonato a treinar o Ajax, na altura que levava 9 pontos à frente do campeonato e perdeu 4-0 com esta equipa do Utrecht, basicamente a mesma, tirando uma exceção ou outra. Acho que o Farioli está a cometer um erro, quanto a mim, um erro que também já cometeu e foi muito questionado na Liga Holandesa por causa da rotação. Ele meteu aqui cerca de 8 indivíduos, portanto fez uma rotação de 8 alterações para o Porto, e mete aqui alguns indivíduos que não têm perfil nem categoria para jogar a este nível. Porque estas equipas, quer do Utrecht, quer do Genk, que jogaram belgas e holandesas, têm uma vantagem. O campeonato deles é mais competitivo, é um campeonato mais físico, é um campeonato em que jogam, tem menos equipas, tem cerca de 12 equipas, cada campeonato, jogam os melhores. E aqui no campeonato português, quer o Porto, o Benfica e o Sporting, a maior parte das vezes, como nós vimos nos jogos que vamos comentar a seguir, as equipas formam ali 2 autocarros, e este fim de semana vimos isso, formam 2 autocarros e nem fazem mais do que isso. E às vezes até podem ganhar o jogo nos minutos finais, não é? Mas porquê é que não jogam assim desde o início? Portanto, jogam ali na retranca 2 autocarros à espera de um falhanço do adversário, ou o árbitro que marca um penalti, ou um canto, um livre, ou qualquer coisa do género. Quer dizer, são completamente diferentes. Depois há estas equipas, e atenção, que não há coincidências. É que já não é o primeiro jogo, nem o segundo, nem o terceiro, que as equipas holandesas estão a ser mais fortes do que as equipas portuguesas do Campeonato Português. E isto tem a ver com, entronca no Campeonato Português. Aquilo que ele é, em si, em termos de competitividade, fraquíssimo. E, portanto, depois tem estas dificuldades, quer o Porto, quer o Benfica, quer o Sporting, quando agarram estas equipas. O Porto, com o empate, acabou por ter sorte, porque até podia ter perdido, e pronto, e com este ponto faz também os 7 pontos e está relativamente bem classificado. Tranquilo. E está tranquilo, provavelmente também para o play-off está praticamente apurado. Relativamente ao Braga. Opa, o Braga perde aqui porque esta equipa do Genk, uma equipa belga, é uma equipa composta por indivíduos fisicamente possantes e tem aqui uns 5 ou 6 indivíduos acima de 1,95 m, é preciso contar com isso. E o Braga não pode estar a marcar 3 golos e perder 4-3 em casa, quando até jogou bem. Mas é preciso ressalvar que o Braga até fez aqui deu um banho de bola ao Porto, como dissemos aqui, ou como eu disse aqui, a semana passada, mas é preciso atender que o Porto esteve muito abaixo fisicamente daquilo que é normal. Porque toda a gente contava que o Porto este ano fosse massacrar, ou que estivesse àquele nível. O Porto está completamente diferente. E está a descer. Balac ontem fez o melhor jogo destes últimos 3, mas já lá vamos. Relativamente aqui ao Braga, é muito difícil fazer marcações este tipo de indivíduos, porque eles são autênticas torres, não é? E foi assim que eles marcaram os golos e podiam ter marcado outro tipo de golos noutras jogadas também. Livres, cantos, são um perigo, porque eles são muito altos. E depois são fisicamente, são potentes. Não são potentes de técnica, isso hoje em dia basta ter 2 ou 3 e os outros têm que jogar a bola e cortar as bolas e não deixar o adversário jogar a bola. E, portanto, o Sporting de Braga estava a fazer uma grande carreira aqui a nível europeu, porque tinha 3 jogos, 3 vitórias, e se fizesse esta vitória, até estava na frente da classificação da Europa League. Ao perder, nada está perdido, está também com os mesmos pontos, com 9 pontos, basicamente está apurado também para o play-off. Entretanto, tivemos no fim de semana, em simultâneo com os jogos da Liga, tivemos as eleições, a segunda volta das eleições do Benfica, e que dão aso à frase da semana. Portanto, os sócios do Benfica decidem prolongar a banalidade, os rivais aplaudem. Esta frase é de Fernando Jorge. Isto significa que o Fernando Jorge sempre se manifestou aqui contra a reeleição de Rui Costa. Rui Costa realmente ganhou de goleada, 2/3 dos sócios votaram a favor de Rui Costa. Fernando Jorge, tu não concordaste com esta reeleição,
Daí esta frase, o que é que simboliza esta frase? Esta frase simboliza aquilo que quem votou no Rui Costa não espera outros resultados a não ser estes, dos últimos 4 anos. Porque todas as vezes que perguntaram ao Sr. Rui Costa, em termos de formação da equipa, a frase foi sempre a mesma. Estamos sintonizados, sabemos o que necessitamos e vamos construir uma grande equipa. Os No problemas primeiro estão ano, sempre no identificados. segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. Os problemas estão sempre identificados. Este ano gastou mais 150 milhões e os problemas, afinal, não estão identificados. Porque o Mourinho chegou agora e já está a identificar que é preciso 2 ou 3. E parece-me que eles já andam a trabalhar em 3 jogadores. Que já estão apalabrados 3 jogadores para janeiro. Ora bem, eu sou contra todas as instituições que não são democraticamente ou que os seus candidatos não são democraticamente eleitos. Acho que o sistema no Benfica não é democrático. Democrático é no Porto e, portanto, o Benfica tem que caminhar para lá. Mas tive uma surpresa aqui. É que eu contava que o Rui Costa fosse eleito atendendo aos 50 votos dos mais velhos e aos 30 votos também e aos 20 e depois a 1 voto dos mais novos. Mas acontece que, em termos de votantes, a lista F teve 33, ou Noronha, 33.669. E a lista G, do Sr. Rui Costa, teve 58.667. Ora, vamos retirar aqui depois os votos. E vamos pôr 33 mil votos. 58 mil votos. Então o Rui Costa ganhava pela mesma diferença, mesmo até em termos Sim, de era a percentagem. mesma percentagem. O que significa que a maioria dos sócios do Benfica, cerca de 70% de sócios do Benfica, querem a continuidade. E por isso o meu título esta semana. Portanto, os sócios do Benfica, a maioria, querem a banalização, a continuidade nas derrotas e na falta de estrutura do seu presidente, em que não há projeto absolutamente nenhum. Aliás, como é que tem um indivíduo chamado, que foi um grande treinador, um grande treinador, um treinador mediano, treinou duas ou 3 vezes e depois abandonou, porque lhe arranjaram um grande tacho na Federação Portuguesa de Futebol, chamado Humberto Coelho, que eu considero um dos melhores centrais, um dos melhores jogadores que passou por Sport Lisboa e Benfica, em que diz o seguinte: em primeiro lugar, só para verem a qualidade artística e a estrutura que vai trabalhar para o Benfica. Só um exemplo grave. Em primeiro lugar, não sei qual é o lugar que vou ocupar, mas parece-me que era para as relações institucionais. Agora pergunto eu, se toda a gente sabe, pergunto eu ao Sr. Rui Costa, se toda a gente sabe que o Sr. Proença é um inimigo público número 1 do Benfica, um indivíduo que esteve lá há 10 anos, chamado Humberto Coelho, vai ser contra um indivíduo que lhe deu o tacho durante estes anos todos? Faço esta pergunta. Segunda pergunta, do Sr. Rui Costa na última entrevista. Pena tenho que o Sr. Noronha, pronto, a honra lhe seja feita, que teve a capacidade para se candidatar a presidente do Benfica, Manteigas e os outros todos, ao menos tiveram essa coisa. Agora, é de lamentar que num universo, aqui em Portugal, eu já falo até só nos 85 mil, o Benfica tem muitos mais, depois ainda tem os adeptos, não há gente capaz. Se não há em Lisboa, venham buscar aqui ao norte. Se não tem em Lisboa, venham aqui. Que de certeza que se o Estado do Sport Lisboa e Benfica fosse aqui no norte, de certeza que o Benfica teria mais títulos, de certeza absoluta. Porque há aqui gente no norte que tomava conta desse clube, que não custa nada tomar conta desse clube. O que custa é tomar conta dos Passos Ferreira, aliás, do Lordelo, dos Lessas, dos Boa Vistas, etc. Tomar conta de um clube que vale pelos outros dois, em termos de assistências, e que nada é feito. Sim, em termos de marca, em termos de assistências, em termos dos adeptos, se lhe disserem alguma coisa, como a maioria são cordeiros, cumprem, não e fazem, não é? Portanto, já tivemos até uma Operação Coração, que não correu bem no tempo do Sr. Manuel Damasio. Foi um dos piores presidentes. Aliás, aquelas declarações do Sr. Manuel Damasio são sintomáticas quando vem apoiar um indivíduo ao nível dele. O Sr. Rui Costa está ao nível do Sr. Manuel Damasio, pura e simplesmente. E, portanto, os benficas de agora, que não esperem, não é? É por isso que eu sou contra o voto secreto, por um motivo muito simples. Daqui por algum tempo vamos ouvir alguns destes indivíduos a dizer o seguinte: isto é como na política, é exatamente igual.
Eu não votei Rui Costa. Vão atacar o Rui Costa. Não é? Eu não votei Rui Costa. Ninguém votou no Rui Costa. Certo é que as urnas encheram-se de votos e os votos estão lá para o ser Rui Costa, com esta percentagem. Portanto, não esperem grandes resultados, porque o Benfica tem 2 problemas. E já vou dizer depois aqui qual é o outro problema à frente. Tem um problema estrutural, tem um problema de um presidente que não aprendeu nada em 16 anos, que lá esteve 17, esteve 13 com o Vieira, e mais 4 agora como presidente, não aprendeu nada, vai continuar na mesma senda dos inêxitos, e tem um treinador que, quanto a mim, eu já vou dar a minha opinião à frente, formal, sobre o que eu acho do Sr. José Mourinho. António Moreno, no 93... Deixa-me só felicitar os benfiquistas, nesse aspecto tenho que felicitar Era toda a a massa associativa do Sport Lisboa e Benfica, porque foi pacata, foi um dia feliz para toda a gente, não houve problemas nem nada. António Moreno, sobre as eleições do Benfica, há que realçar realmente a massiva, conseguiu suplantar a segunda volta, conseguiu suplantar a votação da primeira, 93 mil sócios, realmente é um recorde histórico, que vai ficar no livro do Guinness, e, portanto, é uma participação massiva. E aí os sócios do Benfica estiveram claramente bem, não é? Estiveram bem porque foram votar, porque participaram nas eleições. Portanto, há uma certa legitimidade, foi uma validação do Rui Costa, uma vez que ganhou com uma maioria expressiva. Sim, quanto a Tu isso estás de não há acordo com isso? dúvidas. E estou de acordo, de facto, foi uma grande epopeia para o Benfica esta coisa do Guinness. Das eleições. E os sócios foram mais para o Guinness do que com o entusiasmo. Sim, penso que sim. Porque o Rui Costa, havia um objetivo que era chegar aos 100 o Rui mil, Costa, foi isso que os moveu. o Rui Costa, Não chegaram lá, mas... a nação benfiquista já estava farta do Rui Costa e acho que continua, agora ainda mais farto vai ficar do Rui Costa, mas a nação benfiquista não houve ali uma chama que puxasse por eles. Os outros, já disse isto, já tinha dito isto antes, os outros candidatos que se perfilavam, alguns não valiam mesmo como candidatos, como pessoas podem ser excelentes. Aliás, há ali 2 ou 3 criaturas que até me parecem, a forma como festejaram agora o pós-eleições, parece que são boas pessoas, mas eu também sou boa pessoa e não estava lá, não fui candidato, não é? Queres-te dizer que na oposição não havia carisma? Não havia carisma. Os sócios não viam uma alternativa, não lhes pareceu que houvesse uma alternativa credível. Ou pelo menos que o chamasse, que diabo, não é que fosse um gajo como um palei do caralho, será Vale Azevedo, mas pronto, que o chamasse, não tiveram motivação para isso. Então, já que tinham que ir ao recorde, para bater o recorde, tinham que pôr uma cruzinha a um lado, então puseram, viu-se nitidamente o Jorge tem razão, na primeira metade, na primeira eleição, o Rui Costa e o Vieira também viveram essencialmente dos tipos com 20 e 50 votos. Há uma grande diferença na contagem numérica, há uma grande diferença. E agora não. Agora, de facto, foram as pessoas, foi a pessoa, não foram os votos, a quantidade de votos, foram as pessoas que acharam... Olha, eu penso que a maior parte dos votantes do Luís Filipe Vieira inclinaram para o Rui Costa. Sim, mas lá está. E até do próprio Diogo Manteigas. Quando o Diogo Manteigas dá o apoio, dizendo que não acredita em João Noronha Lopes, isso é um apoio envenenado, por amor de Deus, se não há apoio. Então vai dizer o quê? Mas valia estar se calado. acreditasse no Noronha Lopes, ele não concorria, não ia lá. Qualquer dos outros candidatos, para se candidatarem, é porque não se revê em nenhuma candidatura, certo? Agora, aqui o que está em causa é que houve muitos votos uninominais, portanto, votos únicos, que passaram a votar no Rui Costa. E eventualmente não foram e não foi só, o Rui Costa ganha nas terrinhas e não sei o quê. E nos 50 votos. No estádio ganhou com a mesma limpeza. Ganhou em todo lado, menos no estrangeiro. Menos no estrangeiro. Isso só Todo demonstra... lado e em todas as listas. Sim. Até o Manuel Félix desta vez perdeu. Daqui a uma semana já todos votavam no Meyer. Ou daqui a 15 dias, mas agora votaram Rui Costa. Deixa-me só acrescentar, para acabar. Eu e a maior parte dos sócios que não votámos no Rui Costa,
estamos nos borrifando para o Guinness, porque o Guinness não dá nenhuma taça para o Museu Cosme Damião. Nós queremos lá a Liga dos Campeões Europeus, a Champions League, a Europa League e campeonatos nacionais, Por acaso taças da não concordo Liga, contigo. etc. Taças de Portugal, sobretudo. Por acaso não Que em Isso é o que 25 nós anos queremos o lá. Benfica ganhou 3. O que é muito pouco para um clube como o Benfica. Pronto, entretanto, surgiu a Liga, não é? O Sporting ia aos Açores, sempre uma deslocação difícil. O jogo tornou-se difícil uma vez que o Santa Clara marcou no dia ao da partida, complicou a tarefa do Sporting, e o Sporting depois, caricatamente, acaba por marcar no último lance do jogo, num canto que é anedótico. É anedótico como é que um fiscal de linha e um árbitro não conseguem discernir que anda ao querer centrar, a tirar a bola diretamente para fora, surge o canto e, Direitinho. coincidentemente, surge o golo do Sporting que dá mais 3 pontos e que mantém o Sporting na corrida a 3 pontos do Porto, uma vez que o Porto também ganhou. Vamos comentar este jogo. António Moreno, o que é que te pareceu este jogo e esta decisão do árbitro, mesmo no fim do jogo, que realmente influenciou o resultado? Não há como não o dizer. Este jogo é a imagem do que tem sido os jogos do Sporting. O Sporting joga bem, tem a sorte do jogo, muitas vezes, tantas vezes, e depois tem sempre, mesmo que não precise, tem sempre, por acaso agora precisa. Desta vez precisou. Desta vez precisou. Uma vez que o jogo estava no fim. Mas tem sempre ali depois o terceiro elemento, que alguém tem que pôr de facto couro isso. Porque é assim, mas seja para o Sporting, seja para os outros. Isso não pode existir. Porque o Mourinho não disse isso. O Mourinho, por 3 vezes, foi lá. Eu quero dizer que isto foi um erro e tal. Mas aquilo não são erros. Percebes? São chamados erros. Alguém que está. grosseiros, Não é grosseiros. erro grosseiro, não é grosseiro. Quando há um pé do jogador, quando há um erro é quando nós, à terceira repetição, conseguimos perceber que estão lá 2 pés, 2 pernas, e a bola bateu ali, não neste bateu no caso outro. não, é por isso é que Quer dizer, um erro. aqui é claramente. E depois é assim, que aquilo estava combinado. Estava. Resolverem a coisa a favor. Estava, não tenhas dúvida. Porque o tipo do VAR. Não pode intervir Não. nesta situação. Segundo, tanto quanto eu sei, o protocolo Não pode. Escuta uma coisa. permite o VAR intervir. Vocês no não sabem, lance. vocês não sabem. Então não ouviram já algumas comunicações de vídeo, Ai, não vi, árbitro, não vi. árbitro VAR. Eu já vi 2, 3 transcrições. Não pode, mas não houve. Tem um auricular, não tem? Sim, claro, eu acho que sim. Acho que... Até ele não lhe pode dizer assim, olha, estás-te a meter... Eu, se fosse para ti, dizia assim, Rui, estás-te a meter num buraco. Isso vê-se claramente à légua. Não, que é um erro. Que é um erro. Crasso. Portanto, ratifica isso, vê lá, desenrasca-te, que é claro que para não ficares mal na borracha. Claro que sim. Portanto, Devia ser permitido isso. são 3 figuras. O Bandeirinha, toda a gente pode ter um bocado no Bandeirinha. Eu não sei onde é que ele estava, mas o Bandeirinha pode estar encoberto, pode haver uma coisa qualquer. Agora, o VAR tem que avisar, tem que avisar, o árbitro tem que lhe dizer assim, amigo, resolve isso porque estás a meter um buraco muito numa caldeirada. Mas pronto, isso também não interessa para nada, interessa é que o Sporting vai ser campeão. Registrem aí, porque isto é a estrelinha dos campeões. E ia ganhar a Madeira. O Sporting, nos Açores. Nos Açores, perdão. Ou nas ilhas, o Sporting, quando sai daqui, tem sempre muitas dificuldades. E quando ganha lá, é campeão. E vendo a carreira dos outros, o Porto, o plantel é muito que o Porto está a jogar tão bem como eles ou melhor. Claro, e vai à frente. Mas o plantel é muito curto, é muito mais curto que o do Sporting. Eventualmente o Sporting terá mais soluções. Ainda ontem tem. Jorge, o Sporting esteve sempre com o comando do jogo, mas foi preciso realmente um erro tão grosseiro para chegar ao triunfo. Isso é mais uma descredibilização desta liga, acho eu. Mais uma vez, não concordo com o Moreno quando diz que o Sporting tem a estrelinha. Não, o Sporting tem o VAR e tem os árbitros a seu favor. E tem a Liga, e na Federação Portuguesa de Futebol está lá o senhor que está à frente da arbitragem, chamado Pedro Proença, toda a gente sabe quem é aquela cola. E nós já vamos referenciar.
independentemente do Sporting, que até entrou bem, jogou muito, foi muito superior a esta equipa Claro, de Santa claro, Clara, que me admirou, que jogou pouco a bola. Encostou 2 autocarros e não saiu dali. E até nos minutos finais podia ter ganho o jogo. Sim, sim. Né? Nos últimos 5 minutos. Aliás, quando até A expulsão é justíssima. Exato. Quando meteu o Niaga, que ele só não faz o golo porque o Foi Max atropelado. Araújo foi esperto, tinha que o bloquear ali, porque se não bloqueasse, Claro. poderia eventualmente o Sporting até ter perdido. É inacreditável. E aqui eu não vou responsabilizar o VAR neste jogo do Sporting, porque o VAR tem que se reger por o protocolo. Certo que podia dizer alguma coisa. Agora, o que eu não posso admitir é que um árbitro que está lá à beira do lance, perto Pois. do Kenda, perto do Kenda, 4, 5 metros, e o fiscal de linha está encostado atrás do Kenda, não veja Sim, que o não- Kenda não- que atirou a não há uma bola, bola até porque dividida. também no relevado estava inadmissível para jogar a bola. Exatamente. Portanto, isto é outro campeonato da treta, é outro falhanço dos homens que eles querem a comes e bebes, não é? E sumites e mais umas organizações, etc. Eles é que estão interessados nisso, não é para aqui. E ainda ninguém viu o Proença, desde que foi eleito. Pois não, ainda ninguém o Pois, viu. pois. Eu não sei onde é que ele anda, não é? Porque tem havido tantos escândalos todas as semanas, não é? E nomeadamente um que vamos falar aqui, porque não vamos deixar passar tão bem, não é? Não é só falar no Sporting. Há aqui mais escândalos para resolver. Apareceu alguém da Liga, apareceu o CP de Proença a dar a cara, a dizer alguma coisa. Não, vamos investigar, vai-se fazer uma coisa e não sei o que mais e tudo. Ora bem, o certo é que o Sporting, independentemente de merecer, se fosse moralmente, e eu dar a vitória à equipa que mostrou o melhor futebol, que quis ganhar o jogo, eu dava os 3 pontos ao Sporting. Mas no futebol, só ganha Verdade. quem marca mais golos. Sim, sim. E o Sporting marcou um golo. E marcou outro irregular. O Santa Clara marcou um golo legal também. Portanto, aqui o Sporting ganha 2 pontos. Mas vamos ver que as coincidências não é o Sporting ter a estrelinha. Não. É aquilo que eu volto a frisar. Factualmente, Famalicão Sporting. Estava o Famalicão a ganhar 1-0 e o árbitro decide não expulsar o Inácio. Jogavam o jogo todo e estavam a perder. Nacional Sporting. Estava o Nacional a ganhar, o árbitro decide inventar a expulsão de um jogador do Nacional. Mais 3 pontos para o Sporting. Sporting Arouca. Estava o jogo empatado, o árbitro decide inventar uma expulsão de um jogador do Arouca. Mais 3 pontos para o Sporting. Estoril Sporting. Estava o jogo 0-0 e o árbitro decide não marcar um penalti que toda a gente viu a favor do Estoril. E depois deixa o Sporting marcar um golo em fora de jogo que toda a gente viu. Mais 3 pontos para o Sporting. Sporting Alverca. Expulsão perdoada ao Diamond. Estava o resultado em 0-0. E agora este Santa Clara. Mais um escândalo em que o Kenda atira a bola para o quintal, né? E é marcado um canto e que nesse canto surge o golo. Ora, no somatório destas coisas todas são coincidências a mais. Sim, sim. Mas este futebol, à beira-mar, plantado aqui da treta e da farsa, é um campeonato da treta e da farsa. Porque nós também tivemos um escândalo que está a ser, como é que eu ia dizer, tentativa de esquecimento, que nós agora, no Estádio do Dragão, vamos começar a ter 2 bares. Um em Lisboa, na cidade do futebol, e outro no balneário, uma televisão no balneário dos árbitros do Futebol Clube do Porto. Quando o Futebol Clube do Porto jogar em casa, não vai haver mais problemas em termos de critério de arbitragem, nem em termos de falhas. Está resolvido. Porque vai ser comandado por um árbitro dentro do campo e 2 bares. Um em Lisboa e um no seu próprio balneário. Portanto, é preciso não esquecer esta que foi feito até agora por ser Pedro Proença e por ser Reinaldo Teixeira. Ainda não apareceram. Se fosse no Sumites, para uns almoços ali na bairrada, etc., eles estavam lá, de certeza absoluta, que eles gostam é de comes e bebes. Portanto, o Sporting ganha aqui mais 2 pontos, e isto é importante. E depois não digam assim, bem, as equipas que estão a jogar mal, nomeadamente o Benfica, com estas ajudas todas, se calhar estavam na frente do campeonato. Ou o Porto, com estas ajudas também, não é? Porto Certo já é sabe. que já se manifestaram, não é? O Porto Já já se sabe. manifestaram relativamente a estes escândalos. É que isto agora já nem é coincidências. Isto é escândalo a mais. E depois a gente vê árbitros a fazer greves, a fazer marcações, como vimos na entrada do jogo do Famalicão com o Porto, os árbitros solidários. Mas solidários em quê? Nos roubos Nos erros. e nos erros que cometem. É que podem ser solidários se não tivessem nada a dizer. Mas neste caso não. E nem sequer estão a ser defendidos, porque ainda não vimos ninguém, como o patrão deles,
a vir defendê-los ou a vir dizer alguma coisa. Defendê-los O que vimos agora muito rápido é que vai ser castigado este árbitro do Sport, que arbitrou o Sporting, vai ser castigado e o juiz de linha também. Mas castigado com o quê? Como o Tiago Martins, que não viu uma pisadela na cabeça do jogador do Benfica e a seguir é logo nomeado para o VAR. É pá, tenham paciência e entreguem as chaves ao senhorio, como eu costumo dizer, e fechem o campeonato e entreguem o primeiro lugar e o segundo, que já estão destinados, e aí é que o Cerro e Costa não vai durar um ano, porque não vai aguentar isto, não tem pedalada para aguentar isto. Portanto, o Sporting escandalosamente ganhou 2 pontos neste campeonato, mais 2 pontos do que os jogos que eu assinei aqui. E eu só foquei aqui casos factuais. Estou a falar em casos factuais. Se for o contrário também, eu cá estarei também para dizer se o Sporting foi prejudicado ou não, assim como quer o Porto, quer o Benfica. Não vai ser. Entretanto, o Porto tinha uma deslocação difícil também, e a Famalicão bem e em quinto classificado, com uma carreira bastante sólida para as aspirações do Famalicão. O Porto acabou por se impor, ganhou seu, toda a gente diz que o Porto realmente fez talvez o melhor jogo dos últimos tempos, impôs ao Famalicão que foi um bocado de desilusão perante as expectativas que tinha criado. António Moreno, o que é que tu achaste deste Famalicão-Porto? Foi uma vitória justa do Porto num campo muito difícil para o Famalicão? Claro, sim, justo. O Porto, lá está, continua a ter aqueles fogachos e tal, e afundamentos, às vezes durante o jogo, ainda agora na primeira parte, ali nos primeiros 5 minutos até podia ter marcado, e tal. Depois andaram ali, o Famalicão até podia ter marcado, manda uma bola ao poste, até podia ter marcado. Mas depois, quando metem ali a quarta velocidade outra vez, e depois o Porto este ano tem boas centrais. O Porto, aquela mecanização na defesa já está a funcionar, e o Porto está uma equipa dura de roer, e como eu disse, se tivesse mais plantel, seria claramente candidato ao título, mas o plantel é um bocado curto. Ver se os que entram depois, se tiver ali, saíram para o alto. Por falar, foi uma das melhores aquisições. Eu ainda não tinha olhado bem. O tipo até golos marca, e o caraças. Corre 100 km por jogo e até golos marca. Mas lá está, mas se tiver... Isso é um ultramaturnista. Se ele tiver algum problema, o Porto tem uma dificuldade em depois, porque depois os outros são adaptações. Não encaixa ali ninguém. E depois, lá à frente, continuo a achar que lhe falta intensidade. Não está ao nível do Sporting. O Sporting, por exemplo, lá à frente tem muita intensidade. São muito... A bola gira muito rapidamente. No Porto não, é um jogo mais direto. E não tem muita eficácia. Eu continuo a achar, o Samuro, se me conhecesse, não gostava nada de mim, porque eu continuo a achar que não tem... Tem o potencial, ainda não explodiu. Pronto, acho que ele ainda tem 20 anos, ou coisa que valha, pode ser que vá lá. Tem grande potencial para ser Mas pronto, ponta de lança de qualidade. Resumindo, vamos lá ver se agora o Benarek lesionou-se, acho eu, não sei como é que ficou aquilo. Mas o Rosário... Nada especial. Sim, Rosário, muito bem. Acho que é um jogador fiável. Mas não é mais um jogador que o Porto contratou no anonimato, mas que impõe a sua presença. Mas não é bem a mesma coisa, outro tipo é... Fernando Jorge, 11 jogos para o campeonato, 10 vitórias, apenas um empate no Dragão com o Benfica. Foi a única equipa que conseguiu, para já, suster esta cavalgada do Porto. No fundo, isto é uma cavalgada. 11 jogos, 10 vitórias e um empate. O Porto confirmou que realmente é o sério candidato ao título, e o Farioli está a fazer um grande trabalho. Sim, e sem dúvida, o Porto só não é mais candidato, ou as pessoas não dão, porque o Porto baixou muito em termos de competitividade e de intensidade de jogo que teve naqueles primeiros jogos, porque toda a gente estava convencido, nomeadamente até os sócios do Porto e os seus adeptos, que isto ia ser um massacre, o campeonato. Não é bem assim, porque o Farioli comete alguns erros. O Porto aqui em Famalicão, contava-se que o Famalicão fosse dar mais luta ao Porto, ou jogasse pelo menos mais aberto. Não de peito aberto, porque ninguém joga de peito aberto contra estas equipas grandes, os 3 grandes, é um pouco difícil. Mas o Famalicão esteve um pouco abaixo. O Porto fez o melhor jogo dos últimos 3.
portanto, contra o Braga fez aquele jogo que fez, e contra o Utrecht também não fez um jogo por aí fora. Mereceu, merecidamente, ganha aqui os 3 pontos. O resultado, quem olhar para lá até pensa que foi um jogo equilibrado, porque o Porto marcou só um golo, podia ter marcado mais. Mas há aqui uma coisa que eu tenho que ressalvar, e que eu já disse anteriormente relativamente ao Utrecht com o Porto. O Farioli está a fazer uma rotação muito grande, que eu acho que está a fazer uma rotação errada. E mais uma vez fez uma rotação de 4 jogadores. Ora bem, o William Gomes foi lá para dentro, o PP foi para o lado contrário, o PP não rende tanto naquele lado como no outro, e portanto é obrigado a ir para este lado para jogar o William. O Rodrigo Mora provou aqui que ainda tem que comer muita castanha, e que pode ser um prodígio, mas ainda não mostrou nada. O ano passado, sim senhor, porque a equipa era demasiado fraca e ele dava mais nas vistas. Este ano a equipa, ele não sobressai tanto, e não é por acaso que vai para o banco e que o Gabi Veiga é superior a ele, sem dúvida nenhuma, até porque quando entrou o Porto foi outro. Encaixa mais. Depois temos, quanto a mim, as 3 grandes aquisições do Porto, que o Porto fez aquisições cirúrgicas e foi buscar bons jogadores. O Vítor Fraó é um jogador acima da média, é um jogador competitivo, um jogador que faz golos, é um jogador que joga 90 minutos. E é destes jogadores que as equipas grandes necessitam, nomeadamente o Benfica. Não os tem. Depois foram buscar um Chior. Os 2 defesas centrais, quanto a mim, pegaram destaque no Porto e dificilmente eles vão de lá sair. E vocês reparem que o Farioli só não faz substituições a nível dos centrais. Só fez agora porquê? Por lesão. Foi forçado. Por lesão. E meteu o indivíduo que é o Ausner do Porto, chamado Rosário. Isso é o Ausner. Joga na lateral, já jogou a trinco e jogou agora a defesa central. E se calhar também para a beleza como o Ausner e joga a ponta de lança, etc. O Samu, não concordo muito com o Moreno, porque o Samu é um bom jogador, desde que o sirva bem. Agora, não queiram é que o Samu jogue na profundidade, o Samu é um trapalhão. Na profundidade, se ele meter uma bola de 40 metros, eu costumo dizer que se jogasse lá, dizia, deixa ir o Samu que ele vai se atrapalhar com a bola. Que ele atrapalha-se com a bola. Agora, dentro da área, atendendo ao corpãozão que ele é, e que joga bem de cabeça e atira bem à baliza, porque ele atira remates potentes. O Porto não está a jogar assim. Portanto, o Porto tem ali um indivíduo que tem que saber aproveitá-lo. Agora, se o Samu não jogar, quem é que pode jogar? O Dennis Goul, uma vez que o outro ponta de lança que o Porto comprou, já com alguma idade, o holandês, está magoado e não tem mais ninguém, o Porto não tem mais ninguém. É um jogador fino, está a fazer falta. Não tem mais ninguém, portanto faz falta ao Porto. Joga bem de cabeça. Mais um avançado. Provavelmente o Porto em janeiro é capaz de compor aqui Sim, porque deve ser que a lesão e esse holandês já tem uma certa idade, portanto a lesão está-se a arrastar muito. Depois temos aqui a maior parte dos jogadores que jogaram, e que se ele tivesse jogado aqui, com a equipa que é normal jogar, o Gabi Veiga e o Borja Sainho, o Porto era completamente todo e tinha ganho com muito mais facilidade ao Famalicão, não tenho dúvidas nenhumas. É este Famalicão que me desiludiu. Pensei que o Famalicão estivesse a jogar muito mais a bola. Não está. Ou neste jogo, pelo menos não mostrou isso. Não mostrou. Portanto, uma vitória. E para o fim estava guardada a grande surpresa da jornada, uma vez que o Benfica recebia o Casa Pia, era amplamente favorito. Não porque o Benfica esteja a jogar nada de especial, mas o Casa Pia vinha numa maré de uma goleada em casa perante o Estrela da Amadora, sofrer 5 golos. Aliás, o Casa Pia depois, durante o jogo, demonstrou realmente a sua fraqueza. O Benfica chegou a 2-0, mas depois deixou-se empatar mais uma vez. Aliás, o Benfica na Liga tem 3 empates, todos eles já nos descontos, já no tempo complementar. Ontem aconteceu outra vez mais uma desgraça no Estádio da Luz. Moreno, qual é a explicação que tu dás para este terceiro empate com equipas do fundo da tabela? O Jorge diria que é o recorde. Eu tenho uma explicação melhor. Primeiro, perguntar onde é que andam aqueles que correram com o Laje. Onde é que eles andam? Então é o Rui Costa. Solage. Então é o Rui Costa. Não, eram os associados. Se o Rui Costa não corresse com o Laje, não ganhava as eleições. Nem, porque a pressão dos sócios, o Laje não perde com o Caravaggio, ele nem sequer podia, aquilo foi uma esmola que apanhou ali. Não podia. Um homem que não tinha perdido jogo nenhum, ganhou a supertaça, ganhou. Então é mais um remendo. Mas se me permites,
não foi assim tão escandalosa a derrota com o Karabakh. Foi porque esteve a ganhar por 2-0. Mas o Karabakh tem feito boa carreira Sim. na Liga dos Campeões. Fez depois dois bons jogos. Fez depois o Karabakh não tem sido... Aliás, o coitadinho da Liga dos Campeões é o Ajax e o Benfica. O resto Agora, quem tem feito estes resultados no campo não é o Rui Costa, nem é o Lage, que já não está lá, nem é o Mourinho. Claro. Agora, estamos aqui, andamos com ele aqui, nós falamos das mãos. É que já os jornalistas, é toda a gente. Eu irrita, isso é que me irrita. Irrita-me mesmo que haja uns que são endeusados e outros que se calca-se com os pés de cima. O Mourinho é bom, sabes a fazer o quê? Aquilo que fez nesta conferência, como faz noutras, mas nesta aqui foi nojenta. Que ele não quis falar sobre a bola e ninguém lhe fez uma pergunta sobre o jogo. Este jogo, se fosse o Bruno Lage, ainda hoje estavam lá sentados a fazer-lhe perguntas. Porquê é que meteu este? Porquê é que tirou o outro? Porquê é que mantém lá o Turbino? Porquê é que faz isto? Não lhe fizeram uma pergunta sobre futebol. Aqueles jornalistas todos não fizeram. Não, mas isto tem a ver com o carisma. Mas ele não tem que ter carisma. Das pessoas. O Mourinho tem carisma. E os próprios jornalistas se atemorizam perante Mourinho. O Bruno Lage a comunicar... quando apareceu no Benfica, na primeira vez até comunicava bem. Mas os benfiquistas querem um comunicador. Desaprendeu. Mas os benfiquistas querem o comunicador, querem os das TVs. O Benfica quer um comunicador ou quer um treinador que candidato? O que é que os benfiquistas querem? O que é que tens a falar sobre o árbitro, por exemplo? O Benfica contestou muito o lance da o árbitro, e o Mourinho tem razão. E começou bem, mas depois não justificou. Mas o Mourinho tem razão. Perderam eles, e perderam, outro responsável pela derrota é o árbitro e o VAR. Mas isso não conta para nada. O Benfica tem que ganhar aos VARs. O Benfica tem um plantel que é tão caro, que tinha a obrigação de ganharem, nem que estivesse Nosso Senhor Jesus do outro lado. Estás a perceber? Não, mas isto é a forma como eu vejo. Uma equipe que leva 5, como tu disseste, chapa 5 de outros amadores e vais a eles. Do Estrela da Amadora, Chegam ali num estádio que os outros... Está cheio. Estão pressionados. Os outros conhecem, ou têm a obrigação de conhecer, cada centímetro quadrado daquele relevado. E chegam ali e são humilhados daquela maneira. Que aquilo é uma humilhação. O Mourinho hoje e amanhã e esta semana toda devia estar de joelhos em penitência, ele e obrigar os jogadores também. Aquilo é uma humilhação, pá. Estamos a brincar o quê? E não tem a ver com o árbitro. O árbitro não fez nada na primeira parte, não fez nada contra o Benfica. Não. E, no entanto, o Benfica, o que é que fez? Trocava a bola daqui para ali, dali para ali, daqui para ali, daqui para ali, dali para aqui. Se realmente as regras são estas, são muito injustas. Como é que se marca um penalti quando o jogador está de costas para a bola, embora com os braços levantados, porque tem que saltar à bola? Por exemplo. Como é que ele salta à bola? Como é que um jogador faz uma impulsão sem se movimentar os braços? Por exemplo. Não pode. Há leis que são uma desgraça. Mas deixa-me só terminar aqui esta parte do equipe. Que é isso que me interessa aqui neste caso. Porque o árbitro, ok, pronto. Mas o Benfica tinha que ter feito mais. E, por exemplo, há ali umas vacas sagradas e depois há pressão sobre alguns jogadores que não merecem esta pressão, que é o caso dos centrais. Olha quem se deve estar a rir. Aliás, devia ter lá uma agenda já, é o Otamendi na bancada. Devia ter lá uma agenda já a fazer contas quanto é que vai pedir de renovação de contrato. Porque se o Otamendi não ficar lá, estes dois rapazes entregues àqueles bichos não conseguem dar conta do recado. Ou então têm que ir buscar um paizinho para eles, como tem sido o Otamendi. Mas relativamente às vacas sagradas, os rios, embora ali também a culpa não seja só dele, porque o Mourinho devia saber melhor que eu que o Rios não pode jogar ali. Estou farto de dizer que o Rios, há zonas proibidas para ele, que ele antes do lance onde perde a bola, ele quase que perde a outra, que fica de joelhos, e ficavam 2-1 para o António Silva. Por acaso ele depois rodopiou e deu-lhe com a calcanhar e tal, ainda conseguiu ganhar a bola. Porque ele é um jogador de risco e ele... Não, eu penso que estava... Ele, para mim, se me permites, foi o melhor jogador do Benfica contra o Bayer Leverkusen. Está bem, fez um jogo... Desculpa lá. No decorrer do jogo... Desculpa lá. No decorrer do jogo contra agora o Casa Pia, penso que foi perdendo fulgor,
E aí posso dar razão, o Mourinho devia tê-lo substituído. Fez um jogo, Mas está-me a apontar parece um que não há jogo. mais Olha, jogadores contra o do Bayer Benfica. Leverkusen, sabes quem é que fez um bom jogo, melhor que fez ele um bom ainda? jogo. Foi o Luque Bacchio. E olha, faz, Há o risco. mete-o no, mas o Luque Bacchio Para mim foi o melhor jogo do mete-o no mesmo sítio onde te mandava meter o outro. O Luque Bacchio, ainda ontem, é um jogador que eu não queria nem numa equipe de júniores a brincar. Egoísta, o futebol não, é inconsequente. Ontem vocês não reparam nesses pormenores, mas eu reparo. O Dedic faz qualquer lateral, dá a bola e fica à espera da tabelinha e corre, desgasta, sair a buscá-la à dobra. Ele faz-lhe um passe, faz-lhe uma tabelinha com ele, ainda é forçado, o outro nem conseguiu apanhar a bola. A bola vai tão rápida, é tão largada, tão má vontade, que ele nem apanhou a bola. Portanto, são esses jogadores é que não vieram trazer nada de novo a esta equipe. O futebol é E o Mourinho... O futebol é previsível. A equipa que no Estádio da Luz mandou no jogo e que encurralou o Benfica, acabou por perder, que foi o Gil Vicente. E estas equipas pouco ou nada fizeram para chegar, foram erros tremendos, sobretudo no segundo golo, esse grande guarda-redes que só tem altura, chamado Turbine, oferece escandalosamente o golo à Casa Pia. Ok, mas tu podes ter Aí erros. o Mourinho não podia fazer nada. Mas tu podes ter erros. Mas pode fazer erros. Pode tirá-lo, Então, mas escuta não lá, consegue, porque o Turbine é mais uma grande aquisição do Rui Costa, que andou a escolher jogadores por o mundo fora, era brasileiros, era isto, e solta aqui um homem com 2 metros, que realmente não nasceu para a baliza, mas vai ser de guarda-redes, que defende um penalti ao outro, e as pessoas convencem-se que ele é um grande guarda-redes. Mas olha uma coisa, Para mim é um guarda-redes grande, não é um grande guarda-redes. Deixa-me só dizer-te isto. Esses problemas todos, essas falhas todas, essas fífias, se o Luque Bacchio metesse as duas que tinha... Com certeza que sim, com certeza que estava sim. esse problema resolvido. Com certeza que sim. A pressão não existe quando se quer... Claro, a falta de eficácia, para mim não é de eficácia, é de classe. Muitas vezes é de classe, não é de eficácia. Fernando Jorge, tu que és um crítico do Benfica, o Benfica vai-te dando razão, não tem jogadores combativos, não tem jogadores que realmente tenham a mística do clube de há uns anos a esta parte, fruto de uma seleção que ninguém entende, jogadores que se vão buscar por fortunas e que não, realmente dentro do campo demonstram que não valem nem metade. O que é que te oferece dizer sobre este empate? Mais um empate na Luz, no fundo uma derrota. Bem, este empate nós podemos ver que é a terceira coincidência. Eu não acredito em coincidência. Exatamente. Ou seja, com o Rio Ave houve um empate depois do tempo dos 90 minutos. O Santa Clara com o Arouca, o Santa Clara, um empate também depois do tempo regulamentar, portanto, nos descontos. E agora outro empate. Ora bem, e isto aconteceu com 2 treinadores. Quer com o Bruno Lage, 2, e com o Mourinho, 2, também. Não, com o Bruno Lage, 2 com o Mourinho. 2 já com o Mourinho. Ora bem, isto há aqui qualquer coisa que está errado. Já vamos lá. Em segundo lugar, vou dizer aqui uma coisa que provavelmente os benfiquistas não vão gostar muito, mas eu tenho que ser honesto nestas coisas. Ele se fosse árbitro neste jogo, ou estivesse no VAR, não considerava nenhum penalti. Nem a favor do Benfica, nem contra o Benfica. Nenhum para mim é penalti. Mas tinha que considerar, porque um até é fora do protocolo. Não é? Segundo disse o Mourinho, e já todos comprovaram que é assim. Pedro Henriques e os comentadores todos, portanto, em termos de arbitragem. Em termos de arbitragem já disseram que a UEFA proíbe este tipo de penaltis. Ok, tudo bem. Mas tem que proibir nos jogos todos. Isto tem que ser para todos. Para todos. Claro. Não é para este jogo, só porque é o Benfica que está a jogar. Em segundo lugar, como é que é possível? Nunca vi um guarda-redes defender mal ou bem, no caso do Trubin, defendeu o penalti, e um jogador do Benfica enfiar uma bala dentro da baliza. Já é a segunda vez. O Rio já fez o mesmo. Ou estes jogadores estão perturbados, ou há qualquer coisa que não está bem no Sport Lisboa e Benfica. E depois o disparo que o Mourinho fez, se vocês estiverem atentos, no fim, o que ele disse, não falou de futebol, nem sequer falou no jogo, mas disparou para todo lado. São todos culpados, menos ele. Mas eu já vou dizer assim aqui, antecipadamente, uma vez que o Mourinho já fez
alguns jogos, eu agora já posso dar aqui alguma garantia daquilo que penso do Mourinho. Eu vou já dizer a seguir. Mas vou só começar por aqui. E o erro aqui é para quem? Geralmente, o que conta não é os jogadores, é a dinâmica da equipa. E o Benfica não tem dinâmica. Quer seja com estes jogadores, já lá estiveram outros, o Benfica não tem dinâmica. E o Benfica continua na mesma com os mesmos erros. Agora já não temos lá o Artur Cabral, que custou 25. Temos lá o Ivanovic, que custou 30. É o outro Artur Cabral. Também não joga. Joga 5 minutos, jogou agora. 5 ou 2 minutos, ou 3, ou qualquer coisa do género. O Sheldrup joga uma vez de 10 minutos ou um quarto de hora. Para mim até nem devia jogar mais. Já devia ter sido dispensado, que não tem categoria nenhuma para jogar nos pós-Lisboa e Benfica. Está endeusado e emprestado é que ele é bom, porque até jogou bem nesse clube lá na Dinamarca. Deixassem lá estar o indivíduo e recebessem algum. E outros. Agora vamos lá ver. Como é que um presidente diz, já temos a certeza agora do que vamos fazer uma grande equipa e já chegamos à conclusão onde estão os problemas. E então, o que é que fez? Vamos para a ponta esquerda. Samuel Dal. Deram 9 milhões para o colocar a defesa esquerda. Nunca será na vida defesa esquerda. O defesa esquerdo que o Benfica foi buscar depois a seguir. Para não pagar para o Carreras, não ir para aquele valor, deram 5 milhões para o Obrador. O que é que está lá a fazer o defesa esquerdo que até agora ainda não teve um minuto? Serve, não serve? É bom, não é bom? Porque é que se dá 5 milhões? E neste momento o Benfica, na lateral esquerda, não tem nenhum. Tem um adaptado. Primeiro adaptado. Segundo, Frederic Auners. Outro adaptado, que joga em todo lugar e agora já nem joga em lugar nenhum. O melhor lugar dele, até quanto a mim, até a defesa direita. Escusavam de gastar dinheiro neste Dedic e esperar que o Vá viesse fisicamente e estivesse ao Poá, que o Vá ainda servia, pelo menos para o Campeonato Português. Tenho dúvidas que o Vá vai jogar mais futebol, digo já isto. Bem, portanto, já estou a lançar um alerta. Portanto, o Frederico não podia jogar ali, mas deram cabo deste jogador, que para mim era um dos melhores jogadores do Benfica, e comprovou no tempo do Smith. Portanto, outro adaptado. Falta aqui, na extrema-direita, faltam aqui jogadores. Depois temos o Enzo, e venderam o Florentino, que fazia aqui uma falta enorme. Meu Deus. Até o Enzo saiu agora, e o Florentino, pelo menos, entrava e colmatava aquela baixa. Claro. O Rios, ainda não sei qual é o melhor lugar dele. Estou completamente baralhado, porque eu nem sei se ele deve. Eu, para mim, acho que ele deve jogar mais na frente. Porque assim, na frente, quando perde as bolas, eles têm que fazer mais quilómetros para chegar até à baliza do Benfica. Ali, perdem zonas fundamentais, que se perder a bola em contra-ataque, às vezes, o Benfica fica descalço e sofre os gols. O Sudakov tem bons pés, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, mete bem bolas e tal, mas faz isto tipo uma hora. Faz 2, 3 lances por desafio, isto é pouco, para o jogador que custou 30 milhões. Portanto, mais um que se gastou dinheiro desnecessariamente. Temos aqui no futebol português, e eu já apresentei aqui alguns, e daqui por algum tempo vou apresentar outros, mais baratos, o Gustavo Sá a darem aqui. Pronto, o Gustavo Sá é um exemplo. E há outros. O Pablo Liris, ok, tudo bem, é um lutador, mas ele não pode estar a lutar à esquerda, à direita, atrás, à frente, a defender, e depois ir fazer os golos. Ele chega lá, já está cansado. O homem faz tantos quilómetros ali que não pode estar nos dois lugares, ele não pode estar nos dois lugares. Qualquer dia vamos ver o Pablo Liris a cruzar, já tenho dito isto várias vezes, e a ir fazer o golo ao mesmo tempo. Ele mesmo. Eu sabo, ele Depois ainda o Dodi, cortou um lance na área do Benfica. O Dodi, esqueçam o Dodi, porque o Dodi é um jogador com 28 anos, a caminho dos 29. Tem N defeitos. Realmente é um indivíduo diferenciado. Tecnicamente é diferenciado. Tem um pé esquerdo fantástico. Mas tem um problema. Não levanta a cabeça. E não é agora aos 28 anos ou 29 que ele vai aprender. Claro. Ou que vai diferenciar isto. Portanto, é mais um indivíduo que veio aqui para o futsal, se calhar. Ele seria bom no futsal, que é mais curtinho o campo, até porque ele é um indivíduo cansado, ele corre 20 minutos, já está cansado, é mais um. Não é? Tipo o Sheldrup, que joga 10 minutos com 18 anos ou 19, está cansado. Depois temos o Prestiano, outro jogador fora do seu lugar. Não. E aqui entronca no treinador. Bem, este jogo, o Benfica, e podia até jogar contra o Casa Pia e contra 3 árbitros. Tinha a obrigação de ganhar este jogo. Claro. O Casa Pia é uma das equipas mais fracas deste campeonato. E já nem falámos em orçamentos. Depois, vamos agora ver aqui, vou definir o que é que eu acho do Zé Mourinho. Uma vez que o Zé Mourinho já tem alguns jogos no Benfica. Para acabar. E eu fiz aqui este apontamento assim. Se no relevado José Mourinho mantivesse o mesmo brilho das salas de imprensa,
então sim continuaria a ser o Especial One. E já não é. As suas equipas já lhe falta a nota artística, além de praticarem um jogo aborrecido e esbaixando a qualidade individual dos seus jogadores. E tenho dito. E com esta dissertação sobre o que é Mourinho atualmente, realmente um grande comunicador, como treinador, começa realmente a não fazer jus ao tal Special One. Nos despedimos com toda a amizade e desejando-vos uma ótima semana. Nosso obrigado e Boa uma semana semana para para todos. todos.